Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que alegria estar com você aqui. Claro, né? Hoje, mais uma vez, eu venho para agregar, para você aprender ainda mais e melhor como fazer o seu financiamento. Eu trouxe hoje aqui 10 perguntas que diversas pessoas fizeram para poder entender como que funciona a parte de financiamento. E claro, né? A primeira coisa que eu venho trazer para você é que você clique aqui no botão inferior no canto direito aí, para você disparar para o máximo de pessoas essa live aqui, ok? Dispara para o máximo de pessoas, que eu já estou puxando o conteúdo para a gente fazer aqui junto. E lembrando, né? O que você vai aprender estando comigo? Você primeiro vai ter a possibilidade de ter a sua dúvida respondida. É isso mesmo. Se você tiver alguma dúvida sobre financiamento, no canto inferior direito, você já vai poder simplesmente colocar aí a sua pergunta para eu poder te responder com todo carinho, alegria, verdade, transparência e, claro, né, a excelência que só a Luiz Intermediações tem para poder te entregar, ok? Então vamos lá. Olha só, a Lúcia está comigo aqui de novo. Fala Samuel, fala Márcia, Lucas Oliveira. Cadê aqui? Tem mais gente. Tiago, Alberto, boa tarde. Dispara aí para todo mundo. E você que com a cabeça ferveu no que eu te passar aqui, você já vai aproveitar e vai colocar o foguinho aí, bota para o fogo pegar nisso aí, para você entender e ter qualidade logo e quanto antes melhor, para você aprender sobre financiamento. Lembrando que às vezes você deve estar pensando assim, pô Luiz, você vai falar sobre financiamento e você é um vendedor de carro? Pô, você não tem conhecimento com financeiro. Aí que você se engana. Eu trabalhei durante 5 anos numa financeira, que na minha época era a maior financeira do Brasil, e a gente conseguiu ter clareza e entender bastante coisa sobre como funciona a cabeça dos banqueiros na hora de te emprestar o dinheiro. Então, assim, às vezes as pessoas querem a grana, mas não sabem exatamente como funciona. Então, eu vou passar aqui pelas 10 perguntas mais comuns e interessantes que vão agregar para você. É isso aí, Lúcia, altíssimo padrão, hein? Colou comigo, o padrão é outro. Eu costumo falar o seguinte, cola comigo que eu tô com Cristo, ok? E você tá com Cristo, tá no paraíso, pô. Não tem lugar melhor para você estar. Então vamos lá. Trazendo aqui a primeira pergunta que eu tenho, é exatamente perguntando sobre financiamento para pessoa jurídica. Olha só, vou colocar a pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Né, tinha que ter alguém para me auxiliar aqui, pô. Cadê o time? É mais fácil, a pergunta, ó. É mais fácil aprovar financiamento de veículo para pessoa física ou jurídica? E aí? Perguntar para você, é mais fácil aprovar ficha para pessoa física ou para pessoa jurídica? Quem sabe essa? Então vamos lá que eu vou caminhar com vocês aqui. Primeiro ponto. Quando você vai fazer um financiamento de pessoa jurídica, para você ter clareza aqui, você sempre vai entrar com cada uma das pessoas que estão no CNPJ como avalista da operação. Ou seja, se você vai fazer um financiamento de pessoa jurídica, automaticamente eles vão avaliar todas as pessoas que estão no contrato social. Ou seja, quando você faz um financiamento para uma pessoa física, uma pessoa só é envolvida. Quando você vai fazer um financiamento para pessoa jurídica, todas as pessoas do CNPJ e a empresa são verificados. Ou seja, como o Lucas respondeu ali, ó, muito bem, Lucas Oliveira, Seminovos, vamos lá. Ó, o Brenão também apareceu aqui pra gente, coisa boa. Vai ser muito mais simples você ter um score e uma pessoa só envolvida do que diversas pessoas. E lembrando, né, é uma coisa que é boa pra gente poder explicar aí para os nossos clientes aqui, os nossos corações laranja, é exatamente que quando você coloca o CNPJ e quando você coloca outras pessoas, se o CNPJ não paga, ele vem negativando todo mundo. É isso aí. Então, se você está querendo colocar uma pessoa jurídica para poder envolver um lastro melhor, o que acontece é que o que você financiou vai para o Banco Central, vai para o Banco Central do outro avalista e vai para o Banco Central também a sua empresa. Ou seja, 4, 5, 6 pessoas ou mais, ao mesmo tempo, ficam endividadas, vamos colocar assim, demonstrando o risco do capital que foi recolhido. Fala, doutor Betinho de Avaré, tudo na paz, alegria estar contigo? E aí, respondendo de forma bem prática e rápida, é mais fácil aprovar financiamento de veículo para pessoa física do que jurídica. E vocês entenderam? Entenderam aqui?
você conseguir um CPF bom, às vezes pode ser um pouquinho complexo. Imagine 3, 4 ou 5. Lembrando que a empresa também tem o score dela, tá? Que depende também do score de cada um dos donos e proprietários da máquina. Vamos lá, vamos para mais uma? E se você tem alguma dúvida aqui sobre financiamento, coloca aqui, ó, canto inferior direito, tem um balãozinho do lado do avião. O avião é para você chamar o pessoal que não sabe de financiamento para poder vir para cá. Do lado dele, você vai clicar nesse balão e vai preencher, ok? A dúvida e coloca a pergunta, que depois que eu terminar aqui, essas 10, eu vou automaticamente te atender com muita alegria, ok? Bora lá mais uma. É possível financiar um veículo com nome no CPF ou no SPC ou no Serasa? E aí, pode ou não pode? Consegue fazer financiamento com o nome no SPC ou no Serasa? Já que é um serviço de proteção ao crédito, né, que é o nome do SPC, será que consegue fazer a liberação? Quem dá mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas, consegue, não consegue? Sem condições, Lucas Oliveira colocou ali pra gente. Então, o que eu quero trazer aqui é que diversas vezes eu consegui liberar, de acordo com a política de crédito de cada banco, a aprovação de financiamento com pessoas com restrição. Acredita nisso? Então, como que funciona? Não é para todas as restrições, é claro, né? E tem muita gente aí que tem restrições absurdas, mas quando você tem ali um valor, às vezes, Casas Bahia, uma coisa pequena de light, existem, por exemplo, empresas de telefonia que direto eles negativam a pessoa errada ou faz aqueles planos de rua de chip, meio que as empresas, elas já estão, as empresas de crédito, elas estão acostumadas a ver esse tipo de restrição errado, ok? E elas passam a ignorar. E existem situações também as quais a proposta fica aprovada e tem uma condicionante do pagamento e da quitação do comprovante daquele débito que está em aberto. Pegou? Então isso aí para você já entender que às vezes você pode estar com uma restrição pequena, mas você já pode enviar os seus dados para o cadastro sim e pode conseguir. E outra coisa que é legal é que, por exemplo, no banco que eu trabalhava, ele fazia o seguinte: quando você tinha um avalista com restrição, você conseguia aprovar 70% do crédito que era solicitado. Então tem algumas regrinhas dentro do sistema, que a maioria foi para o algoritmo, que auxilia e ajuda bastante a você fazer a aprovação. Então a melhor forma é você entrar em contato com a Luiza Intermediações para testar. Por quê? Quando você vai enviar a sua proposta, além do seu nome e tudo, tem também o da empresa a qual você está enviando seus dados. Pegou? Para pensar nisso. Além de você, tem também a empresa para poder enviar os dados. Então a régua de crédito é maior quando você vai numa empresa a qual a inadimplência é mais baixa, porque isso atrai e traz o maior interesse da financeira, ciente que aquela loja ela tem um histórico positivo de crédito, ok? Vamos para mais uma? Ó, não tem nenhuma pergunta aqui, hein? Não tem nenhuma pergunta aqui. Ó, Claudilene aí, daqui a pouco eu já atendo você, Claudilene. A gente vamos passar por 10 perguntas, mas se você tiver uma pergunta para fazer, coloca no balãozinho aí, no canto inferior direito pra gente se falar, tá ok? Seja bem-vindo, Rafael. Boa tarde, meu amigo. Vamos lá. Qual a idade máxima e a mínima para fazer financiamento? Essa é mais suave, hein? A idade mínima para fazer um financiamento, quem sabe? Escreve aí para mim. Qual que é a idade mínima para fazer um financiamento? Quem sabe essa? Fala, Claudilene, boa tarde. Olha só, primeira coisa, idade mínima para financiamento é 18 anos, porque a pessoa tem que ter responsabilidade legal, tá? Sobre aquilo que ela está fazendo. Ela tem que ser maior de idade para conseguir fazer isso, para ter a possibilidade de ser processada, né? Vamos colocar assim, se tiver necessidade, fazer um ajuizamento. E também, uma das coisas que o banco preza muito é que a pessoa que vai adquirir o carro, ela precisa ter CNH. Então, para você ter CNH, você tem que ter mais de 18 anos. Então, uma coisa que leva a outra, ok? Agora, qual a idade máxima? Idade máxima para fazer financiamento. Aí, ó, o Betinho já lançou ali, ó. Máxima depende do avalista. Então, eu vou passar a regra do banco com o qual eu trabalhava, que a gente tinha lá. Liberação de crédito por idade, o máximo é até 73 anos, né? Era o máximo. E na maioria das vezes eles vão solicitar avalista. Ou seja, se a pessoa tiver 74 anos, nem com avalista vira.
Mas dependendo da pessoa, com 65, ela já libera pedindo o aval, tá? Então, olha lá, a Claudilene colocou 70 anos. Isso aí, Claudilene, tá violento, tá aprendendo mesmo, tá sabendo tudo. Vamos para mais uma? Essa foi fácil. Quero ver pergunta braba aqui, ó. Bota a pergunta violenta aqui embaixo pra gente atender. Pergunta 4. É possível aprovar financiamento sem entrada? E aí? Libera ou não libera financiamento sem entrada? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Financiamento sem entrada, é isso mesmo. Libera ou não libera? Nath, boa tarde, seja bem-vinda. Então, o que eu quero passar para você que está pensando em fazer um financiamento sem entrada e está com receio, primeira coisa, vá até a Luiza Intermediações ou entre em contato. E, primeiramente, você chega ó, aqui embaixo, digita a palavra carro. Quero que você digite a palavra carro aqui embaixo, para exatamente que o nosso time entre em contato com você agora, para você já começar a receber o seu atendimento, ok? Digita aqui a palavra carro, ok? Aí, ó, a Lúcia já escreveu que libera o financiamento. Então, a Lúcia acertou. E digo mais, além de liberar sem entrada, dependendo do score da pessoa, consegue liberar até mais que 100% da tabela FIP. Uau! Isso é um score bonito, né? Então, só para todo mundo entender, o objetivo do banco é liberar o dinheiro para você. O que ele quer é facilitar de alguma maneira. Ele quer que você consiga alcançar o seu objetivo. A única coisa que ele fica receioso e preocupado é se você irá pagar ou não. Então, se ele percebe que você é uma pessoa boa pagadora, quanto mais crédito você pedir e pagar em dia, mais crédito ele vai transferir para você. Então, se você está querendo aí aumentar o seu score, seja um excelente pagador. Tenha os seus cartões de crédito, e aí, pô, tem um cartão de crédito com um limite de 10 mil, 50 mil, e você passou 50 mil no cartão de crédito. Nossa, agora eu perdi meu score, porque eu passei 50 mil no cartão de crédito. Tá, mas você pagou em dia? Pagou. Isso é ótimo. Eles vão entender que na base de dados dele, que você tem uma capacidade de pagamento maior do que tem dentro do sistema. Olha que lindo. Pensou? Então a pegada é essa. Eles não querem. É um negócio interessante, né? O Flávio Augusto diz o seguinte, que quando você vai fazer negócio com alguém, uma das primeiras perguntas que ele faz é consultar se a pessoa já pegou algum empréstimo. Aí olha que interessante, né? Aí você fala assim, pô, mas por quê? Porque quando o cara vira e fala assim, eu não pego empréstimo de jeito nenhum, o que ele entende? Se o cara não confia no taco dele, eu vou confiar para ser sócio dele? Ó, olha só. Então o banco, ele pensa da mesma maneira. Ele pensa assim, cara, se você não vai fazer, você não confia no seu taco para você bancar algo que vai ser um objetivo interessante que você acredita e vê ali, qual a razão que eu vou estar de sociedade com você emprestando dinheiro para você que não está nem disposto a pagar isso? Então a pegada é essa. O banco quer que você tome crédito e pague. É isso que importa para o banco. E tem muita gente que acha que o score é bom porque não tem nenhum tipo de dívida. Isso pode ser ruim, porque ele pode enxergar que você não tem capacidade de pagamento para nada. Pegou? Muito provavelmente, se o banco fizer algum tipo de liberação para você de crédito, vai ser de um valor pequeno. Porque como ele não tem a sua experiência de crédito, ele vai ficar com receio de te entregar mais. Olha aí o homem aí da Roma Veículos, tudo na paz? Mandei uma pergunta lá, não me respondeu, tô te aguardando, hein? Pra gente poder iniciar nosso negócio. Vamos lá. Próxima opção, como funcionam as taxas de juros? Então, vamos lá, ó. A questão da taxa de juros, ela realmente é decidida pelo Copom, ela é uma situação plenamente governamental, onde ela é feita para poder ajustar o consumo, né? E o Brasil, como sempre, teve investidores do exterior que colocam dinheiro aqui exatamente porque a taxa está alta. Então, não sei se você percebeu, né? Mas por que na pandemia explodiu tanto o consumo, a compra e aquisição de veículos? Porque a taxa de juros foi lá em baixo. Então, quando fica mais barato você pegar o dinheiro do que você deixar ele parado, as pessoas começam a comprar bens. E quando ela aumenta, ele regula a economia. Pegou? Então, o ajuste é exatamente por esse. Então, só para a gente entender aí, ó. A taxa de juros, ela também vem um item que veio para organizar bastante, que isso foi na minha época também, não existia. Quando eu entrei no banco não tinha, agora já tem, tá todo mundo acostumado. É a SET, que é o custo efetivo total. Então o que ele faz? Porque existe a taxa ao mês, a taxa ao ano e a SET.
O que é asset? É porque existem tarifas que você paga que estão embutidas no financiamento. Tarifa de avaliação de bens, tarifas relacionadas a... Como é que é o nome daquele negócio? Me ajuda a lembrar. Tarifa de avaliação de bens, tarifa de cadastro. Então tudo isso está ali. Aí o que a asset faz? Ela, ao invés de falar que a taxa de juros está sendo de, sei lá, 1,5, 1,6, ela vai juntar tudo aquilo que você está pagando e realmente falar, olha, a taxa de juros é realmente 1,3, mas o que você está pagando é 1,5, por causa dessas taxas somando, dá esse valor. Então isso é bem para poder esclarecer e deixar com que as pessoas não fiquem dizendo que não sabiam do que estava ocorrendo com o seu veículo e muito menos com o seu financiamento. Ok? Então, ó, as taxas, elas podem ser... Existem financiamentos que têm taxas variáveis, que eu não acho interessante isso, é muito perigoso, mas ao mesmo tempo existem financiamentos, a grande maioria deles são com taxas fixas, tá? Para que você inicie pagando o valor e vá até o final. Bora para mais uma? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Quem que colocou pergunta aqui? Tem duas perguntas aqui. Vou furar meu protocolo aqui, hein? Olha só. Por que os juros são tão altos das prestações? Então, vamos lá. Eu vou passar para você aqui, eu não estou vendo o nome da pessoa aqui. O que eu vou passar para você? É Question from Stories. Não apareceu aqui o nome da pessoa. O que acontece? Se você for observar, a mesma taxa de juros que você tinha no ano passado, quando você estava adquirindo e vivendo normalmente, é a que está até agora. A mesma taxa de juros de agosto está até agora. Então, assim, o que na verdade a gente viveu não é uma taxa de juros alta. Está do mesmo jeito a qual sempre foi. A taxa de juros ficou baixa no meio da pandemia, onde o governo deu incentivo para estimular o consumo. Mas nunca a taxa de juros foi menor do que a gente está vivendo agora, a não ser nesse cenário abrupto e completamente diferente que a gente viveu. Ok? Então, assim, agora é que regulou, né? Voltamos ao normal. Antes que as taxas estavam baixas demais. E você que está querendo adquirir o seu carro, e claro, está em busca aí da melhor taxa de juros, condição de financiamento, digita aqui a palavra carro. Escreve carro aqui, que eu vou conseguir te atender, meu time já vai te chamar aí agora. Vamos ver mais aqui? Olha, a Lucy dando um show. Ó, os operadores do banco disseram que as taxas esse ano iriam aumentar devido à inadimplência. É verdade? Então vamos lá. Como que funciona a taxa de juros, como já está embutido na pergunta aqui que a Lucy fez pra gente? Funciona da seguinte forma. É como se fosse uma torneira, ok? E quanto melhor cada pessoa do Brasil, aí, cada brasileiro, vier pagando em dia, tá? Cada vez que o brasileiro paga em dia, o risco diminui. Então o que o banco entende? Cara, se está todo mundo pagando, se está todo mundo adimplente, ou seja, pagando em dia, eu vou liberar mais grana. Porque o povo está com dinheiro. E o objetivo do banco é só ter um retorno com o valor dele. Então ele abaixa a taxa de juros para disponibilizar mais crédito para mais pessoas. Ok? Por que quando as pessoas não pagam, eles aumentam a taxa de juros? Porque os novos compradores irão pagar aqueles débitos antigos que estavam lá atrás, que não foram pagos. Então o custo do dinheiro vai ficando mais alto, vai ficando mais caro por conta disso. Conseguiram entender? Então assim, se começa a acontecer um problema no mercado muito grande quanto ao recebimento desse valor, o que vai acontecer é muito simples. Eles vão aumentar para fazer que os novos paguem pelos anteriores. Então tem uma frase que eu não gosto muito, mas essa frase é minha e eu utilizo ela bastante, que é chato, mas é verdade. Os bons pagam pelos maus. Então, quando a taxa de juros sobe, é porque um mau pagador deixou atrasar. E aí, quando a taxa de juros baixa, é exatamente que os bons estão sendo maiores do que os piores. Pegou? Tem uma coisa chamada no banco de spread, né? Que é o lucro dele que ele tem que estar preparado ali para poder mantê-lo dentro de um equilíbrio que funcione. Então, o que eles fazem? Eles recebem os relatórios e eles vão fazendo assim, não pagaram? Aumenta a taxa no próximo mês. Então, sempre é o próximo pagador que acaba pagando aí. Olha a Claudilene aí, ó. Deixa eu ler aqui. O que ela escreveu? Luiz, minha mãe tem 70 anos, ela quer financiar o carro. Ela consegue? Ela é pensionista, tem CNH. Consegue sim, mas vai depender muito do avalista, tá, o Claudilene? Por quê? O banco ele vai praticamente identificar duas pessoas. Por isso que às vezes é mais interessante você fazer direto no nome da avalista. Entendeu?
Mas a melhor forma da gente tirar essa dúvida é você digitar aqui embaixo a palavra carro, ok? Digita aqui a palavra carro, que um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você, ok? Elaine, Cassiano, boa tarde, vamos lá. Ficou respondido? 100%, Lúcia? Estava na dúvida aí se tinha entendido ou não. Se ficou claro, me informa. Olha só, existe a possibilidade de passar uma ficha mal passada e o banco reprovar? Claro, com certeza. O que acontece? Existem bancos que quando você digita o CPF, ele tem auto preenchimento. Só que isso vai ser cada vez mais incomum, porque o objetivo do banco é identificar as fraudes. Então, como você identifica uma fraude? Exatamente na hora a qual você deixa a pessoa numa folha em branco, informar o que ela quiser. E o que a pessoa faz? Ela vai lá e coloca um endereço diferente, ela coloca um valor de renda que não tem, e na hora que o banco vai fazer a checagem telefônica ou com a base de dados, ele consegue perceber que não é aquela pessoa. Pegou? Então uma ficha mal passada, como é que ela é? É você colocar que a pessoa mora no endereço onde ela não vive, é você informar que a pessoa tem uma renda muito inferior ao quanto ela recebe ou muito inferior ao quanto dependeria para o banco fazer a liberação. Então vamos dizer que você está financiando um carro com parcela de R$ 1.500. Aí quando você vai olhar, sabe o que acontece? O cara está lá com um valor de renda mensal de R$ 1.500. Então o que é isso? É 100% da renda dele. Ah, o algoritmo não consegue perceber isso? Consegue, mas ele te pergunta para quê? Entendeu? Ele te pergunta exatamente para saber se está batendo os dados. Porque eu lembro muito bem quando eu fui fazer o meu primeiro carro, né? Eu fui pegar meu primeiro carro, eu lembro que eu fiz olha como é que são as coisas, né? Como é que muda. Tinha feito um crediário na Mônica Calçados de um tênis em 2 vezes de R$ 20. Olha isso. Olha a situação do homem, né? Olha a situação do homem. Fiz um crediário de um tênis. E aí nessa que eu fiz esse crediário lá, essa informação estava dentro do banco. Quando eu fui financiar o meu carro. E onde eles perguntavam que eu morava? Eles perguntavam se eu morava com a minha tia, que eu morei lá atrás com a minha tia. Ele falou, você mora na rua tal, no bairro tal? Aí eu fiquei assim, sabe quando é aquele frio na espinha? Eu falei, como é que eles sabem? Como que eles sabem? Então é isso que acontece. As informações são cruzadas e eles vão fazer ligações perguntando para você se morava em certos lugares, se não morava, para identificar se o que você está falando é verdade ou não. A Lúcia ali, ó, quem nunca, né? Crediário de tênis, ô Lúcio, já pensou? Meu Deus, duro era pouco para minha condição, né? Mas tá bom, Deus sabe todas as coisas. Revertemos. O negócio não é, o seu passado não te define, né? Então tem como sim reprovar. Matei aqui as perguntas. Vamos para mais uma? Olha só, 6ª pergunta. O ano do veículo influencia na taxa de juros e aprovação de crédito? Vamos perguntar de novo. O ano do veículo, ele influencia na taxa de juros e na aprovação de crédito? Aí a resposta é sim. Sim, influencia sim. Por quê? O banco, uma das coisas que ele pensa é que caso você não pague e esse carro vá para busca e apreensão, qual a capacidade que existe do banco conseguir vender esse carro para alguém? Pegou? Qual a condição que o banco teria para vender esse carro para alguém? É isso que ele está preocupado. É isso que ele quer saber, tá? Se ele vai conseguir ou não vender. Ou seja, quanto mais novo o carro, maior a possibilidade de alguém se interessar para arrematar esse carro. Quanto mais velho o carro, menor a possibilidade. E aí você para e pensa, um carro 2000 e... Tem financeiras que elas financiam no máximo carro até 10 anos de uso, até 8 anos de uso. Então um carro 2015, ele na hora que ele for para o leilão, pode ser que um comprador não se interesse, porque ele já está praticamente saindo da possibilidade de alguém arrematar. Outro item também que tem influenciado bastante, carro de aplicativo. Qual ano que é o limite ali? Quanto mais antigo, menor a possibilidade de ter uma utilidade naquele carro. Pegou? Então é muito por isso. O banco ele vai sim, quanto mais novo o carro, pregar a taxa de juros e a taxa de crédito. Mas se você quiser uma boa e excelente taxa de juros, digita aqui a palavra carro. Você que está querendo adquirir o seu carro, digita aqui a palavra carro para a gente poder te atender agora e fazer a sua realização acontecer. Ok? E na aprovação de crédito isso também influencia, porque é a mesma pegada. Ele entende
que um cliente que quer comprar um carro mais novo, né, que nada, um Onix hoje em dia é mais de 100 mil reais, né? Então, o que eles entendem? Pô, esse cara tem uma condição ou é um cliente diferente. E aí fica mais fácil, às vezes, aprovar um carro zero do que um carro seminovo sim, tá? E é por isso que a Luiza Intermediações é especializada em 0 km. Você que quer adquirir o seu, tem uma ótima notícia. Tem veículo 0 km à pronta entrega na loja. E ontem, se você olhar aí, já tem até foto lá do nosso cliente tirando o HRV 0 km dele da loja, tá? Então, não perca a oportunidade de fazer o melhor negócio. Digita aí a palavra carro. Sétima pergunta, hein? Sétima pergunta. Precisa comprar venda para comprovar a renda para financiar um carro? E aí? Precisa ou não precisa? O que vocês acham? Digita aí para mim. Tem a necessidade ou não tem a necessidade de comprovar renda para fazer um financiamento? Quero te ouvir. Escreve para mim. Fala aí, Eric. Tudo na paz? Tem ou não tem possibilidade? Então vamos lá. A resposta é muito simples. Você não precisa mais comprovar renda porque os sistemas já conseguem puxar, ok? Eles já conseguem saber se você tem renda ou não. E eles têm um sistema ao qual eles conseguem identificar mais ou menos, aí tem uma ideia da sua capacidade de pagamento. Tem um sistema que foi liberado agora, chamado Open Finance. O que é isso? É exatamente a hora que você autoriza que um banco, você dá a possibilidade dele ter acesso ao que você faz no seu outro banco. Entendeu? Não sei se você já viu essa teclinha aí com vocês. Open Finance. Isso aí está dentro do seu aplicativo, de repente, do banco. Tá? Onde vai mostrar exatamente isso, que você pode autorizar que um outro banco tenha acesso às outras contas. Ou seja, se você autoriza isso ou não, eles têm acesso para saber se você é um bom pagador ou não. E na minha época, o que tinha do tal do Olerite, né? E o banco conseguiu perceber isso, que é uma bobeira danada, incrível, você ficar numa guerra, atrás de descobrir qual que é vamos dizer assim, né? Que um papel, uma folha, dizendo que você ganha X, não garante pagamento. O banco conseguiu enxergar isso, demorou, mas ele conseguiu perceber. Então ele foi atrás de outras bases de dados, outras informações para conseguir liberar o crédito para você, ok? Vamos lá mais uma? Tenho um empréstimo e posso financiar um carro? E aí? Quem tem empréstimo, será que pode ou não fazer financiamento de um veículo? Escreve aí para mim. O que você acha? Consegue? Não consegue? Pode? Não pode? Uma pessoa que tem empréstimo não pode fazer outro? O que vocês acham? Escreve aí para mim que eu quero saber. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fala, Rosane Carota. Boa tarde. Vamos lá, vamos para a resposta. Se você tem um empréstimo, você pode sim fazer o financiamento de outro carro. Então, vou trazer um exemplo para vocês aqui. Eu conheço um senhor que ele tinha, acho que era 60 anos, 70 anos, não lembro direito. Ele chegou ao ponto de ter mais de 1 milhão de financiamento no nome dele, e o que ele recebia de rendimento de aposentadoria era R$ 1.800. Acredita nisso? R$ 1.800. E ele foi pegando porque as pessoas utilizavam o nome dele para fazer o financiamento, só que pagavam em dia. Pagavam em dia. Então ele tinha uma parcela ali mensal de, vamos colocar aí, 50 mil de todos os empréstimos, e ele tinha 5 carros financiados no nome dele, 1 milhão tomado e tinha uma renda comprovada de R$ 2.000. É a maior prova de que você não precisa em si comprovar renda, mas demonstrar capacidade de pagamento, tá? Olha a Lúcia aí, ó, dentro de 30%, né, Lúcia? Pode ser também, é uma opção. Mas eu consigo ver que as financeiras, elas liberam a roda se você tiver uma capacidade de pagamento boa, tá? Bora para mais um? Bora para mais um? Um profissional autônomo pode fazer financiamento de veículo? E aí, o que você acha, Nascimento? O que você acha, Nascimento? Fala para mim. Fala para mim, Francis, Claudilene. E aí? Profissional autônomo consegue fazer o financiamento de carro? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
Consegue sim. Os autônomos aí, eles normalmente têm a necessidade de se dar 40% de entrada para fazer a liberação do seu crédito. Isso, um autônomo, vamos colocar assim, com score mediano, né? Se for um autônomo com score excelente, bom pagador, que mantém os seus cartões de crédito em dia, toma crédito no mercado e paga, provavelmente o banco pode liberar até mesmo sem entrada. Eu já tive casos assim, tá? Se você tiver receioso, inclusive de já ter feito um acerto financeiro com o banco e não conseguir liberar, consegue também, tá? De novo, a base para se determinar um crédito ou não é a capacidade de pagamento que você tem, que você faz, ok? Então, autônomo consegue sim. E para finalizar, a última pergunta que nós temos aqui, posso juntar a minha renda com a de outra pessoa, marido ou esposa, para poder enviar para o banco? Consegue. E aí o interessante é o seguinte, quando você for enviar a sua proposta para a loja que você tiver, o que você vai fazer? Você pode informar que você é casado e que o seu marido também tem um score bom, e aí o banco ele vai juntar a sua com a dele. Mas além disso, você pode passar só a sua, passar só a dele, e caso o banco precise de um avalista, você entra com ele, ok? Então tem essas duas opções, e ele vai somar a renda quando é cônjuge. Quando não é cônjuge, ele não vai somar a renda, mas ele vai colocar a pessoa como avalista, crendo que vai melhorar o seu score para fazer a liberação de crédito. E aí um aviso muito simples, né? Você que está pensando em ser avalista de alguém, entenda. Caso o carro seja apreendido, qualquer item venha ocorrer no contrato, a responsabilidade é sua, como se o carro fosse seu. Então, às vezes, ao invés de você ser o avalista de alguém, te oriento a, de repente, você já ficar com o carro no seu nome de uma vez, para que, caso a pessoa não venha honrar os pagamentos, você recolhe o veículo e vai ter a possibilidade de vendê-lo, pois ele vai estar no seu nome, ok? É mais interessante, prático e rápido do que você entrar de aval de outras pessoas. Opa, que apareceu uma pergunta aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. E os bancos digitais que estão invadindo o mercado? O que eu acho? Eu acho, Lúcio, que eles vão realmente engolir cada vez mais. Se você for perceber, o C6 ele está vindo muito forte para o mercado. Eu tenho mentorados lá em Santa Catarina que ele já vem falando que o C6 Bank está muito agressivo na aprovação e liberação de crédito. Então, olha só que interessante, né? Como que são as coisas. Os bancos eles vêm, estão atraindo as pessoas e você tem movimentado lá. O que eles querem fazer? Melhorar e ainda te dar um retorno ainda maior para cada item que você faz. Então acredito de verdade que vai aumentar. Acreditas, por exemplo, deu uma caída, teve uma queda grande, né, agora recente. Acreditas, ela perdeu e eu não sei se vocês lembram aí, mas a Acreditas, ela era uma financeira e ela começou a ter loja também. Então você vai observando que isso vai se tornando um ciclo, né? Onde vai se retroalimentando e elas estão aumentando e fortalecendo cada vez mais. Ó, o fofoca de hétero, fala aí do vendo seu carro, pô, traz pra cá. Se não tiver aqui, a gente vende tudo. Venda o seu carro e compra comigo também. Você que é minha amiga e quem é meu amigo, compra comigo, por favor. Estamos aqui prontos para fazer você viver a melhor experiência na aquisição de automóveis do Brasil, tá? E claro, se você está interessado em adquirir o seu carro agora, digita aqui a palavra carro. O New Fiesta já está aqui, então bora! Então se já está aqui, meu irmão, a gente já está trabalhando. É aquele branco? É o branco? Acho que é o branco, né? Se for o branco, tem até cliente lá e tem ficha sendo enviada e passada para fazer a liberação dele, tá? Tô ciente, tô acompanhando de perto aqui para que a gente faça com que o seu sucesso aconteça, ok? Então, foram essas 10 perguntas aí, mas é claro, eu quero trazer as novidades e os carros que entraram essa semana. É o prata, rapaz. Achei que fosse branco, é o prata. A gente vende do mesmo jeito. A cor não tem problema, não. Então, quero trazer pra gente aqui ó, os carros que chegaram essa semana. Cara, chegou um Fastback ontem, e o que eu amo é isso. O que eu amo, o que eu faço é isso. É que uma vez Luiz, para sempre feliz. Grava isso. A recorrência é o que acaba acontecendo com todo mundo que experimenta os nossos serviços e os nossos produtos. E olha que interessante, acabou de entrar um Fastback Impetus, que está com menos de 5 mil quilômetros rodados. Esse cliente adquiriu o carro conosco ano passado e já trocou. E por que ele não vai na concessionária? Porque aqui é infinitamente melhor. Então assim, eu quero que você viva também essa experiência e possa estar conosco
participando de uma das nossas entregas, acompanhando a nossa parte de documentação e tudo, que simplesmente você vai repaginar na sua cabeça e a sua garagem com quem você faz negócio, ok? Então, ó, entrou Fastback Ímpetus com menos de 5 mil quilômetros rodados, 2023 Turbo 200. Comprado aqui, retorna pra cá, tá? Estrada 2020, 1.4 cabine simples manual, carro completo. Nissan Frontier LE 2019, ela ainda vem com teto solar, tá? Renegade Trailhawk 2019 diesel. E aí uma ótima notícia para quem tem carro diesel, para quem quer vender o seu diesel, o diesel tá baixando. Eu não sei se você viu, mas o diesel estava uns R$ 6,50, agora já está R$ 5,00. Então você que gosta de carro diesel, já pode mais uma vez aproveitar e adquirir seu carro comigo, tá? Outra posição aqui, ó, EcoSport Titanium 1.5 automática 2020. Sabe qual é a quilometragem desse carro? 23 mil quilômetros rodados. 23 mil quilômetros rodados apenas, tá? A Lúcia interagindo bastante, amei sua participação, Lúcia. Honda HR-V EXL 1.8 automático 2017. Para quem gosta do SUV da Honda, tá disponível também. Estrada Vulcano cabine dupla 1.3 2021, Jeep Compass 2.0 2019 e Cruze Sedan LT 1.8 manual 2014. Todos esses carros disponíveis para você poder aproveitar, ok? Então, deixa eu ver aqui agora. Você que ainda não digitou, digita aqui agora a palavra carro para o nosso time entrar em contato contigo. E quero ver aqui, ó. Eita, não. Pode descansar, pode repousar. Então, deixa o serviço para mim. Quem me indicou foi a minha filha, que me indicou e falou da sua agência, porque ela tem um consultório no Shopping Pontual e ela passava ali em frente e aí ela acabou falando comigo. Eu tenho um carro, um Peugeot 3008, top Deixa eu anotar aqui. Espera aí que eu estou anotando aqui. 3008. Top de linha, e eu estou querendo trocar o meu carro. Qual que é o ano do seu carro? 2015. 2015. E qual que é a cor dele? Branco. Qual que é a quilometragem dele? Ai, agora você me pegou. Eu tenho que ver. Tá, a gente pega daqui a pouco. E qual que vai ser o seu próximo carro? Qual carro que você entende que atende a Claudinei hoje? Carro aí, que eu sou apaixonada, já tive 2, 0. Um foi o Ranieri, trouxe para mim uma EcoSport 0. Comprei com ele já. E é uma EcoSport que está aí. Opa! A EcoSport 2020? 2020. Ótimo. Só que nesse caso, a minha mãe iria tirar para mim o carro. Aham. Aí você falou da questão da idade, né? Eu achei que ela não poderia, né? Ela até perguntou para mim, será que eu vou poder tirar o carro para você? Eu falei, não sei. A gente vai ter que ir na agência e perguntar. Aí você falou que... Mas será que é muito difícil para ela tirar para mim? Eu fazer a troca, vender? Eu não sei. O seu carro está no seu nome, né? Está no meu nome. Show. Então, olha só. É muito simples. Eu vou entrar em contato com você. Eu vou te chamar no direto na mensagem para pegar o seu telefone, tá? Eu vou falar diretamente contigo e a gente vai fazer esse teste, vai verificar isso agora. Pode ser, que eu volto a falar, né? Tudo depende do entendimento do banco. Mas pode ser que você precise entrar como avalista dela. E pode ser que libere para ela sozinha. Então, conforme eu falei aqui agora na live, quando eu trabalhava no outro banco, era a partir de 73 anos que não fazia sem avalista. Entendeu? Entendi. Então, assim, pode ser, como ela tem 70, que a gente consiga fazer a liberação sim. Mas eu consigo conferir a minha mãe, ela é pensionista, ela tem 2 casas de aluguel e ela tem uma loja de aluguel. Coisa boa. Então, aí é o que eu falo. Tudo depende de como ela vem mantendo os pagamentos dela. Acredito que todos em dia, né? Acredito que tudo muito bem. Mas, assim, eu quero que você também, se possível, que você vá à loja para você ver o veículo. Mas primeiro a gente vai fazer toda essa negociação na frente. Tá. E eu quero entender com você a diferença, como você está falando que vai ser financiado, o seu carro, 3008, ele está quitado?
Tá quitado, graças a Deus. Quitado. Então tem dinheiro a balde. Então, quanto maior a entrada, aí mais fácil de fazer a liberação de crédito. Eu quero dar o meu carro como entrada. E o que tem para arrumar no carro? Nada, graças a Deus não tem nada. Coisa boa. Então, ó, o que eu quero entender com você é o seguinte. A sua filha já comprou com a gente? Não, a minha filha comprou em outra agência. E Não comprou com vocês. mesmo assim, ela indicou Luiz Intermediações. Mas ela passava olhando e aí ela falou para mim, mãe, tem uma agência que tem o carro que você quer na agência. Foi o que ela viu da Export. Aí ela Que falou, legal. Export, mãe, 2020. Eu falei, mentira. Porque teve aquela questão do pessoal falando que a Export, a fábrica saiu do país, que não ia ter mais venda de Export e tudo mais. Só que eu amo a Export, eu tive 3. Que legal. 3. Que legal. E aí ela falou, me mostrou uma Export 2020. Aí eu falei para ela assim, eu quero trocar meu carro. Amei esse carro. Então, a Export, o que acontece, o pessoal fala muito isso, né? Querendo ou não, existe um mercado paralelo inteiro para poder distribuir as peças e a Ford não saiu do Brasil. Ela mudou a forma qual ela vai passar a atender o nosso mercado. Isso. Então, a Ford agora é uma marca premium, vamos dizer assim, né? Eles estão trabalhando com Mustang, com carros acima de 200 mil. Aí você fala assim, onde eu consigo as peças? A Ford está lá disponível para você conseguir do mesmo jeito e o mercado paralelo está aí também para poder atender. E uma EcoSport de 2020, com 23 mil rodados, uma coisa te garanto, não vai fabricar outra e a melhor que tem é essa. Então a hora de você agir é agora. Mas eu quero agradecer muito a sua filha, tá? E eu quero muito que a gente possa publicar a sua entrega, assim como a gente fez agora com o Gilberto ontem, que prepara para você viver essa experiência aí calorosa de ter adquirido seu carro conosco. E eu vou te pedir daqui a pouquinho o seu telefone no privado, você me manda, que o nosso time vai entrar em contato em instantes. Quem sabe hoje a gente já não comemora essa realização aí. O carro está limpinho, novinho lá dentro. Mas assim, se depender da gente, você pode ficar tranquilo que o carro já é seu, já pode até comemorar. Tá bom? Vou até falar com ela. A gripe não vai segurar você de pegar o seu carro, não, né? Vai não. Então, obrigada pela atenção. Vou conversar com a minha mãe. Ela tem que separar a documentação. O que ela tem que fazer? Não, é tudo muito simples. Às vezes, até mesmo de cabeça, ela vai ter as informações e a gente vai conseguir falar diretamente com ela para poder fazer essa liberação. Tá bom? Tá jóia. Só me dá eu vou te mandar aí no privado. Você me manda o seu telefone que a gente vai entrar em contato agora. Ok? Luiz, tá bom. Obrigada. Até mais, Claudine. Parabéns pela aquisição e obrigado pela preferência. Até mais. Obrigada.